Olha, estupro virtual. Quando a gente fala o termo, nós estamos exagerando, o termo é inadequado, não é alcançado pela legislação. É um tema que a gente abre agora com o advogado criminalista, um dos mais respeitáveis advogados nessa área, o doutor Tiago Mota, quem a gente agradece, viu, doutor, por nos atender. Bom dia. Bom dia Elias, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN, né? E mais uma vez agradeço aí a confiança e a atenção pela ligação. Estamos sempre à disposição, querido. Bom, doutor Tiago, a imprensa exagera? Estupro virtual? Estupro só pode ser presencial mesmo? Não, a imprensa não exagera e, na realidade, a autoridade policial, nesse caso, ela aparentemente tem conduzido isso de uma forma relativamente técnica. Porque, veja, o crime de estupro, na realidade, lá caracterizado pelo artigo 213 do Código Penal, ele tem como conduta, como comportamento, né, proibido, um indivíduo que constrange alguém, né, a prática de um determinado ato, a vítima que pode ser homem ou mulher, e nesse caso a expressão constranger não é utilizada da forma como normalmente a gente utiliza o vocábulo constranger. Constranger significa obrigar alguém a fazer algo ou deixar de fazer algo, e nesse caso para satisfazer um desejo sexual. Então vejam, esse tipo de comportamento ele pode ser praticado de qualquer forma, ele pode ser praticado em qualquer lugar, e as reprimendas, né, as penas, as punições relativas ao crime de estupro são reprimendas bastante graves. Então, qualquer indivíduo, em qualquer lugar que esteja, até por meio do telefone, por meio de videoconferência, por meio de internet, por meio de e-mail, desde que ele venha a obrigar, utilizando de violência ou de grave ameaça, né, o indivíduo a fazer ou deixar de fazer algo para satisfação de um desejo sexual, da lascívia, isso caracteriza sim, pode caracterizar sim estupro, claro. Obviamente que a gente não está fazendo uma análise específica desse caso, porque a gente não teve acesso aos dados efetivos desse caso, até porque quando se trata de crimes de violência sexual, esses são crimes onde um processo, regra geral, ele para preservar a vítima, inclusive, ele corre em segredo de justiça, mas é muito importante que quem está nos ouvindo entenda que não só esse tipo de crime é punível, como existem mecanismos, né, das autoridades públicas do Estado para coibir, para reprimir esse tipo de comportamento. A vítima ela não deve ficar calada, a vítima ela deve provocar as autoridades e principalmente para evitar que outras pessoas também sejam vítimas desse tipo de comportamento insidioso. A gente poderia dizer de que esse tipo de vítima que não está presente, ainda assim, ela é capaz de sentir a mesma intensidade do estupro que tem uma violência física propriamente dita? Sim, porque, vejam, eu falhei um pouquinho aqui na ligação, Elias, mas, assim, o estupro, né, a constranger alguém contra a sua liberdade sexual, antigamente até de dignidade sexual, é um comportamento que ele pode ser tão grave quanto, porque normalmente o que as pessoas imaginam, né? Existe uma concepção que se tinha, inclusive na legislação até 2009, de que o estupro era exclusivamente aquele crime onde o indivíduo ele obrigava a vítima a ter o ato sexual, né? Hoje o estupro não é só o ato sexual, não é só a conjunção carnal, né? Qualquer outra forma de satisfação da libido de caráter grave, né, relacionada com violência sexual, pode caracterizar o estupro, né, porque a gente tem dois comportamentos criminosos que foram unificados. Então, daí essa possibilidade de ampliação do conceito de estupro para comportar esses comportamentos que têm ocorrido hoje, como, por exemplo, o chamado sextorting, né, a extorsão relativa ao ato sexual. O que é mais importante, principalmente para quem está nos ouvindo, e mais uma vez reitero, é essa necessidade de que as pessoas compreendam, né, e esse caso para mim é paradigmático para isso, para as pessoas compreendam que a internet não é terra sem lei, que a maioria dos comportamentos criminosos descritos lá no nosso Código Penal, eles são puníveis ainda que sejam cometidos pela internet, ainda que sejam cometidos à distância, né? E obviamente que existem mecanismos, como se demonstrou nessa operação que está ocorrendo lá no Rio de Janeiro, existem mecanismos que as autoridades públicas se utilizam para poder reprimir essas condutas e principalmente para trazer justiça a essas vítimas. Agora, professor, lembrado que esse é um tipo de criminoso que pode fazer dezenas de vítimas
numa rapidez muito grande. Responderá, nesse Exatamente. caso, por dezenas de estupros, é isso mesmo? Exatamente. Então, esse é que é o grande problema, principalmente dessas redes sociais, que permitem um contato, né, com muitos usuários ao mesmo tempo. Né? É óbvio que os mecanismos de controle hoje ainda estão sendo desenvolvidos, a gente ainda tem aprimorado muito, né, e ainda tem uma necessidade de aprimoramento maior ainda desses mecanismos de controle, mas você vê plataformas como o Discord, hoje o WhatsApp também permite, né, plataformas como o Telegram, né, elas permitem que indivíduos inescrupulosos eles possam ter contato com um grande número de pessoas de uma única vez, né? E isso, obviamente, a gente sabe, né, o comportamento criminoso ele simplesmente mudou para a internet, mas esses comportamentos criminosos já ocorriam. O que acontece hoje, infelizmente, é que como a internet possibilita uma aceleração, né, uma maior velocidade desses comportamentos e uma possibilidade de alcançar um maior número de pessoas de uma única vez, isso obviamente traz como consequência isso que está acontecendo. Então, principalmente, vejam, nesse caso, especialmente porque envolve também vítimas menores, né, crianças e adolescentes, é muito importante que os pais, né, venham a estar observando o acesso dos seus filhos às redes sociais. Porque muitas vezes, principalmente esse aplicativo, o Discord, ele sempre teve muita referência com gamers, né, com o pessoal que utiliza como servidor de jogos, para discussão de jogos. Então, muitas vezes, pais e mães não tinham grande preocupação com o conteúdo que era disseminado nesse tipo de plataforma. E hoje a gente está vendo que, assim como o Twitch e outras plataformas, estão sendo utilizadas por pessoas, mais uma vez, inescrupulosas, por criminosos, para praticar esse tipo de crime. Muito bem, Dr. Tiago Mota, julgo essa ser uma conversa inicial, a produção vai entrar em contato aí para a gente tratar do crime de estupro no curso da História. Dr. Tiago Mota é advogado criminalista.